Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Como diz Márcio Paes de Almeida, pontualmente às 6 horas, está começando o Primeiro Jornal, o programa de número 101. E eu digo, como diria Márcio Paes de Almeida, porque ele tá meio doentinho. Estamos eu e Juliana aqui essa semana. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Ellen, tudo bem? E você? Bora lá, bora começar essa semana enquanto o Márcio se recupera lá. É o seguinte, gente, hoje é 9 de setembro de 2024, 9 de setembro é o dia da velocidade, mas também é conhecido como a data de um feito inédito no automobilismo, em que um piloto de Fórmula 1 conseguiu uma façanha impressionante, largar da pole, fazer a melhor volta, liderar de ponta a ponta, vencer o GP e ainda levar o próprio carro como troféu para casa. O nome dele é, claro, Ayrton Senna. O feito completa 30 anos hoje. Nossa, que suspense, hein? Não Até é? falar que é o Ayrton Senna, mas tinha que ser, né? Tinha que ser, só podia ser, né? Hoje também é o dia do administrador, o profissional responsável por gerenciar uma organização e que pode atuar em diferentes áreas. Hoje também é o dia do médico veterinário, aquele profissional que cuida da saúde de todos os animais, sejam eles domésticos, silvestres, de laboratórios. Parabéns ao Emerson Siqueira, que tá sempre aqui com a gente. Exatamente, eu ia falar isso, uma contribuição de sempre aqui do Primeiro Jornal, né? Parabéns a ele e a todos os profissionais. Sim, o Emerson é praticamente nosso consultor particular. Sim, exato. E foi exatamente nessa data, né, no ano de 1933, que foi assinado o decreto que regularizou essa profissão e o ensino da medicina veterinária no país. O dia de hoje também é uma homenagem a um dos sanduíches mais famosos do mundo, o cachorro-quente. E o cachorro-quente verdadeiro dizem que é lá de Osasco, né? Então, é o melhor. Você conhece? Conheço. Eu não conheço ainda Conheço o isso. famoso cachorro-quente de Osasco. Podrão de Osasco, maravilhoso. Hoje também é o dia do bug. A palavra bug, né, literalmente inseto em inglês, é um termo da informática usado para descrever as temidas falhas inesperadas que surgem ao executar um software ou utilizar um hardware como smartphones e até tablets, e no computador também, né? E tem aquela expressão, né? Eu buguei. Isso. Eu travei aqui. Que é por causa disso Exato. também, né? Uhum. Mas olha só que interessante. Esse termo surgiu oficialmente pela primeira vez em 1947. Foi o primeiro registro oficial de um bug encontrado no computador eletromecânico Mark II e foi mesmo por causa de um inseto preso na válvula que atrapalhava o processamento. Faz todo sentido. Olha, o computador travou, vamos lá ver o que aconteceu. Nossa, tem um inseto aqui. Buguei. That's Bugou. a bug. Temos um bug. É isso. Hoje, as cidades de Francisco Santos, no Piauí, Jequeri, em Minas Gerais, e Nuporanga, em São Paulo, comemoram seus aniversários também. Agora vamos às manchetes do dia. Teremos os principais boletins de ocorrência com o delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte. Lula demite Silvio Almeida após ministro ser acusado de assédio sexual. A atriz, que estava desaparecida e foi encontrada debilitada pela polícia, segue internada em hospital de São Paulo. Com o recuo da Starlink, a ala do STF vê espaço para a volta do X. Censo. Brasil tem 57 mil pessoas morando em tendas e barracas e 1,9 mil em veículos. Casos de mpox no Brasil este ano já superam o total de 2023. Hoje nós falaremos com o professor William Zambuzzi, ele é vice-diretor do Instituto de Biociências aqui de Botucatu, o IBB da Unesp de Botucatu, e o assunto é o evento Venha Conhecer o IB, bem legal também. Agora, a semana parece que começou meio quente, né, Juliana? Como é que fica a previsão do tempo hoje? Começou bem quente mesmo, eu acordei e tava abafado já. Tá, eu já acordei suando já. E é assim que a gente vem vivendo esses dias e vai continuar com muito calor, com essa onda de calor que tá no Brasil. E hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 33 graus. Isso que deixa muito calor, né? Essa mínima temperatura de 18 graus, né? Então, é muito quente mesmo. E a semana começa com áreas de instabilidades, mantendo o tempo mais instável no sul do Rio Grande do Sul, enquanto a maior parte do país continua com predomínio da massa de ar seco e quente, mantendo as temperaturas elevadas no Brasil Central. Tem baixa umidade do ar,
chegando em níveis críticos nas áreas mais centrais do país e favorecendo para o aumento do número de queimadas. Inclusive, amanhã a gente vai ter uma entrevista com o Tenente Aires, comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Botucatu, para falar sobre essa situação, né, das queimadas. Que não para nunca. Não para, sobre os riscos, como a gente pode prevenir e trazer esse assunto tão importante. E devido ao transporte de fumaça de queimadas, a maior parte do Brasil pode ter uma condição ainda de céu mais esbranquiçado, de visibilidade bem prejudicada, principalmente nos estados do interior do país. Eu confesso que eu tô com saudade do céu azul. Olha, eu vou falar que ontem eu reparei numa coisa que a gente falou na semana passada, de até a lua tá alaranjada. Sim, é muita poluição, né? Tá tudo laranja, sol laranja o dia inteiro, lua laranja. É um tempo esquisito e às vezes o céu fica meio cinza, parece até que vai chover. Eu tô falando, é apocalipse. É apocalipse. São as mudanças climáticas, né? E hoje será um dia de sol e calorão em todo o Sudeste. Ainda sem chuva nas capitais da região, com destaque para o ar bem seco, em emergência no extremo norte, oeste e noroeste de São Paulo e no Triângulo de Minas Gerais. E pode ventar um pouco de maneira moderada no litoral do Rio de Janeiro e no interior mineiro. Então, todo o Sudeste passando aí por essa situação de seca e muito calor. E a gente continua aqui sofrendo com calor, sem uma gota de chuva, difícil de respirar. E é isso que a gente tem pra hoje, né? Exato. Tá ótimo, então. Agora são 6h06 na Prever FM e agora a gente tem aquela notícia inusitada, diferente, curiosa. Uma luminária comprada na internet, na verdade era um croissant de verdade. Jovem viraliza ao mostrar que luminária comprada na internet era um croissant de verdade. O registro de Neta Murphy já ultrapassa 6 milhões de visualizações em seu perfil numa rede social. Segundo a jovem, a luminária com formato de croissant foi um presente das suas irmãs. No entanto, ela desconfiou do objeto ao se deparar com formigas interessadas nele. Por que formigas iriam querer um croissant falso? Diz a jovem sobre o que pensou. Intrigada, a mulher foi investigar o objeto e constatou que era realmente um croissant. No vídeo, ela chega a morder e despedaçar a luminária para comprovar a descoberta. Morder uma lâmpada que você comprou na Temu é insano, comentou a usuária. Já pensou? Nossa, imagina isso. E eu vi esse vídeo, de fato dá pra ver as migalhas até a hora que ela consegue quebrar a luminária, cai as migalhas ali do croissant, você vê o croissant oco por dentro. Tiveram a pachorra de instalar ali um sistema elétrico para poder ligar na tomada, uma lâmpada. Como isso podia dar certo? Só colocaram resina por cima. E qual será que era a descrição da loja? Então, luminária em formato de croissant, em teoria. Ou luminária de croissant, alguma coisa assim. Nossa, realmente fez o marketing, né? Era luminária de croissant, mas era um croissant mesmo. Era um croissant. Até as formigas viram que era de fato um croissant. Nossa, demais. E o que o pessoal tá falando na internet, Ju? Qual que é o assunto do momento? Na internet, o assunto, assim, muito falado é o show do The Weeknd em São Paulo. Que a senhora foi. Exatamente, né? O assunto mais comentado na internet e fora da internet também, porque eu estava lá presencialmente e vi com meus próprios olhos o The Weeknd em São Paulo. E eu vou trazer um resuminho aqui como foi. O pessoal tá comentando muito no Instagram, no TikTok. O assunto realmente viraliza, né? Porque foi um show... Bombou mesmo. Foi um show único, foi um show muito incrível, teve muita surpresa, muita coisa legal, então tá sendo bastante comentado. Então vou falar um pouquinho. Tá bom. Então assim, quando subiu ao palco no Morumbi em São Paulo neste sábado, o The Weeknd fez história. O astro canadense literalmente começou seu show abrindo uma porta no telão e não haveria forma melhor de simbolizar o que essa apresentação representou. E eu vi isso, foi emocionante. A hora que abriu a porta e o The Weeknd entrou, a emoção do estádio, assim, arrepiou. Eu juro que eu fiquei até emocionada. O Morumbi literalmente veio abaixo. Veio abaixo. E vem abaixo mesmo, quando o pessoal pula pra cantar ali as músicas mais famosas, parece que o estádio vai cair. É muito peso junto. Essa é a sensação. E foi emocionante, ele entrou assim, sorrindo, falando "Hi, São Paulo", e dando aquela risadinha dele, foi assim, emocionante. E conforme anunciado anteriormente, o The Weeknd fez um show que deu início a uma nova era de sua carreira. Encerrando a trilogia que começou com After Hours em 2020 e seguiu com Down FM em 2020, Hurry Up Tomorrow chegará em breve e teve sua primeira mostra concedida ao público brasileiro neste 7 de setembro. E Hurry Up Tomorrow foi anunciado no céu. E foi anunciado no Instagram dele também algumas horinhas antes
antes, algumas horinhas antes dele entrar no palco. Ah, você tava de olho, então. Eu tava de olho. Então. Algumas horas antes dele entrar no palco, eu falei, olha só, postando no Instagram. Olha que legal. E de repente, a gente começou a ver vários drones no céu se movimentando. E eles começaram a formar algumas palavras. E era a seguinte frase: Hurry Up Tomorrow. O novo álbum dele, todo brilhante no céu, foi se movimentando, foi lindo. E eu e a Tata Mello, né, que foi também, nós estávamos muito próximas do céu, porque a gente estava numa das últimas fileiras do Morumbis. Sim. E aí a gente viu lá, escrito no céu, Hurry Up Tomorrow, e foi muito legal, assim, foi emocionante. Isso foi no finalzinho do show. Ele acabou o show, foi até alguns fãs reclamaram que o show acabou muito cedo. E realmente a gente acreditou que o show iria continuar. Tá. Que ele só tinha ido trocar de roupa. Que ele falou obrigada e, enfim, E é sumiu. isso. Foi meio que isso. E aí do nada começou os drones no céu e a gente viu Hurry Up Tomorrow. E aí acendeu a luz. E a gente falou, então é isso, acabou o show. Então Foi muito. tá. Eu fiquei com gostinho de quero mais, Todo mundo esperando o bis e o bis não veio. o Morumbis. Exatamente, Mas eu penso assim, se a gente queria mais, é porque realmente o show foi incrível. E foi mesmo. E a escolha do The Weeknd pelo nosso país para exibir seu disco ao mundo é algo que repercute, inclusive, internacionalmente, né? Porque ele escolheu o público brasileiro para mostrar pela primeira vez o novo álbum, mostrar as novas músicas. E isso é muito legal. E a maior reclamação do público foi com relação à falta de alguns hits, já que clássicos como Can't Feel My Face e The Hills ficaram de fora. Na verdade, o The Weeknd só cantou músicas que foram lançadas a partir do álbum After Hours. Aliás, no repertório foram 8 músicas novas, segundo o Setlist FM, que aponta um total de 29 músicas na performance. O show durou quase 1 hora e 45 minutos. E realmente a gente espera escutar aqueles clássicos do The Weeknd, né? Aquelas músicas que todo mundo conhece, mas já era o propósito dele apresentar o álbum novo, né? Sim. Ele não iludiu ninguém. A gente espera, né? Ou escutar, mas as músicas novas também, mesmo não conhecendo, são tão lindas, tão boas. E a performance dele é um artista tão incrível. Uma voz maravilhosa, pra quem escuta ao vivo é outra coisa, assim. Imagino. Ele canta muito bem. Então, assim, maravilhoso. Mesmo não conhecendo as músicas, você fica impressionado. Tinha hora que eu e a Tata sentava assim no estádio, a gente ficava só assim, de boca aberta, sem falar nada, só observando. Porque... imagina a estrutura desse show, Não, uma estrutura incrível. Mas, de toda forma, hits como Blinding Lights e Heartless e Save Your Tears marcaram presença, para a alegria de quem ainda não tinha visto o Abel apresentando seus maiores sucessos. Então foi isso, né? A gente conseguiu pular e cantar aquelas músicas que todo mundo conhece e conhecer músicas novas também. Muito bom. E, num evento deste tamanho, não poderiam faltar participações especiais. A grande surpresa da noite ficou por conta da presença de Playboi Carti, que cantou a inédita Timeless, e também uma versão de Fame, de Travis Scott. E isso foi algo muito engraçado, porque teve muita gente, inclusive eu e a Tata ali, que estávamos naquele momento, naquela emoção, que achávamos que era o Travis Scott. Porque realmente naquela situação ali, não aparecia o rosto dele. Então muitas pessoas ao nosso redor falaram, é Travis Scott, é Travis Scott. Muita gente publicou na internet, isso viralizou também. Foi um dos assuntos mais comentados no Google, que o Travis Scott estava no show do The Weeknd. Mas isso não é verdade. Quem estava era o Playboi Carti. Então foi bem engraçado, assim, essa confusão. Até porque o Travis Scott vai estar no Rio de Janeiro, na semana que vem. Então... rolou isso. Rolou a desconfiança até por estar, teoria, aqui pelo Brasil já. Exato. Né? E mais você falou de desconfiança, algo que foi confirmada era sobre a presença da Anitta no show. A gente falou, será que ela vai abrir o show? No caso, não abriu. E aí, o ponto alto da noite foi a presença dela, que já era especulada nas redes sociais. E ela apareceu, de repente, assim, no meio do show, com uma entrada triunfal, e teve ali uma participação numa música dela do The Weeknd, misturando ali o melhor do pop dele com o funk dela. Foi algo, assim, incrível, e os fãs ficaram chocados quando a Anitta apareceu, eu inclusive. E foi um momento muito marcante, foi muito legal também. Muito bom. E as meninas também que foram sorteadas também na promoção aqui. Curtiram muito, a Bianca e a Maju, elas
são muito fãs também, aproveitaram demais. E tudo isso, gente, que eu falei, vocês podem acompanhar pelo Instagram da Prever FM, @PreverFM. Tem tudo lá, a gente fez muito stories, reels e vamos continuar postando também, porque é muita coisa legal pra mostrar. E vocês podem acompanhar por lá. É isso aí, eu falei aqui no sábado à noite, eu falei, as meninas estão lá e você dá uma moral pra gente lá na rede social também, né? Então, bora lá. Prever FM 6h15. Esporte. Vamos falar um pouquinho de futebol agora, começando pela seleção brasileira. O Brasil venceu o Equador por 1-0 na noite de sexta-feira, dia 6, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O Rodrigo fez o gol da vitória aos 30 minutos do primeiro tempo. O ataque do Brasil demorou para conseguir furar a defesa do Equador e teve sua primeira boa chance de gol apenas aos 25 minutos do primeiro tempo, com Vini Júnior. 5 minutos depois, Rodrigo garantiu a vitória em casa, finalizando de intermediária depois de um belo drible nos adversários. E no fim do primeiro tempo, a seleção do Equador reagiu com uma finalização de Caicedo em contra-ataque armado por Rodrigues. Gabriel Magalhães impediu o gol para o Brasil ir para o intervalo com vantagem no placar. Um dos destaques do segundo tempo foi a estreia do jovem talento Estevão na seleção brasileira, muito aguardado também, e o jogador entrou aos 16 minutos no lugar de Luiz Henrique. Tanto o Brasil quanto o Equador desperdiçaram chances depois da volta do intervalo. As equipes voltaram mornas e entregaram um desempenho abaixo do esperado, mas o Brasil garantiu a vitória. E a gente torcia muito pra isso, né? Tá todo mundo desesperado por uma vitória do Brasil faz tempo, na verdade. Sim, né? Exato. E ainda bem, né? Foi 1-0, mas a gente errou o bolão, né? Eu tinha falado 2-0, o Márcio tinha falado 2-1. Você sabe que até minha companheira ainda perguntou, quanto você acha que vai dar no jogo? Eu falei, o Márcio falou 2-0. Ela falou, então eu vou na do Márcio. E Errou, exatamente. Tá tudo bem. E, inclusive, amanhã já tem jogo do Brasil de novo contra o Paraguai, às 21h30. A gente vai dar todas as informações. Também teve jogos do Brasileirão na Série B. Na Série A a gente não teve por conta do jogo do Brasil. No sábado, o Santos venceu o Brusque por 1-0 fora de casa. E voltou a vencer no Brasileirão na Série B depois de 4 jogos, encerrando o que era a sua maior seca de vitórias no campeonato. E no duelo de opostos da Série B, o Ituano venceu o Mirassol por 3-2 e conseguiu sair da zona de rebaixamento depois de muito tempo. O Mirassol, por sua vez, buscou o empate 2 vezes, mas saiu derrotado e perdeu a chance de virar líder. O duelo de 5 gols foi na tarde deste sábado no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 25ª rodada da Série B. O Novo Horizontino e o Coritiba empataram em 2-2 no Couto Pereira. E sem o apoio de sua torcida, o Guarani perdeu para o América Mineiro pelo placar de 3-0. E também teve futebol feminino, olha só. São Paulo e a Ferroviária empataram no placar agregado em 1-1 pela decisão da semifinal do Campeonato Brasileiro. Foi bem emocionante esses jogos do futebol feminino. Foi legal que passou na Rede Globo, né, em TV aberta, já que não estava tendo futebol masculino. E muita gente estava assistindo também. O time de Araraquara derrotou o tricolor paulista no tempo normal por 1-0. Porém, o time da capital havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar. Com esse resultado, a partida foi decidida nos pênaltis e o São Paulo se saiu melhor, vencendo por 3-0. E o Palmeiras venceu o Corinthians por 2-1 no Canindé, mas não se classificou para a final. No primeiro jogo, o Corinthians fez 3-1, ficando com um placar agregado de 4-3. Teve bastante coisa, então, teve esse final de bastante semana. coisa, teve para todo mundo. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco também, que teve o finalzinho também das Paralimpíadas, né? Isso mesmo. Então, bastante coisa aconteceu esse final de semana. Bom, por enquanto, Prever FM 618 e o Paulinho, ídolo do Corinthians e jogador de 2 Copas do Mundo, anunciou a sua aposentadoria. A carreira de Paulinho, ídolo do Corinthians, terminou. Na manhã deste domingo, o agora ex-volante anunciou a aposentadoria dos gramados aos 36 anos por intermédio de um post nas redes sociais. Na abertura do vídeo, Paulinho diz: "É difícil, meu nome é José Paulo Bezerra Maciel Júnior, 36 anos e agora ex-jogador. Sou um cara abençoado e privilegiado. Voei na minha carreira em 30 anos. Gramado era minha casa e fica a minha gratidão pelo que conquistei.
Fui persistente, persisti porque sabia que não tinha dois caminhos. Era o futebol, ele acrescentou. Com a camisa do Corinthians, Paulinho conquistou 4 títulos, o Brasileirão em 2011, Conmebol Libertadores em 2012, Mundial de Clubes em 2012 também e o Paulistão de 2013. Foi justamente no último jogo pelo clube diante do Racing, do Uruguai, que em maio, que o volante projetou o adeus aos gramados. Ele disse: foi um privilégio de poder ter sido um multicampeão e ganhar coisas importantes, além de jogar 2 Copas do Mundo, no Barcelona. Deixei um grande legado. No meu último jogo pelo Corinthians, com 45 mil corintianos, senti que seria minha última partida. Não teria coisa melhor. A projeção pelo Timão levou o Paulinho à carreira europeia e na seleção brasileira. Com a camisa verde e amarela, o ex-meio-campista disputou 2 Copas do Mundo em 2014 e 2018 e conquistou a Copa das Confederações em 2013. Ele assegurou: não tem nada que pague o orgulho de ver o treinador do meu país falar que o Paulinho está na lista para a Copa do Mundo. E eu lembro muito do Paulinho na Copa do Mundo. Eu lembro de um gol dele na Copa de 2018, eu acho. Sim. Ou 2014, não lembro. Mas, enfim, né? Chega a hora para todos os jogadores. Em algum momento tem que aposentar, né? Não Sim. dá pra aguentar também pra sempre. Prever FM 6h20, o Brasil bateu recordes e terminou no top 5 do quadro de medalhas das Paralimpíadas pela primeira vez. O objetivo do Comitê Paralímpico Brasileiro para as Paralimpíadas de Paris era ousado: atingir sua melhor campanha e alcançar pela primeira vez o top 5 da competição. Mas com uma campanha impecável, o Brasil cumpriu o objetivo e se firmou como uma das 5 maiores potências paralímpicas do mundo. A delegação brasileira bateu o recorde de medalhas, com 89 pódios conquistados, alcançou o maior número de ouros, com 25, e terminou em 5º lugar no quadro geral dos Jogos. Que orgulho, né? Não é? Com 94 ouros, a China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha em segundo, com 49, pelos Estados Unidos com 36 medalhas douradas. O Brasil travou uma batalha acirrada com a Itália pela 5ª posição até o último dia dos Jogos. A delegação brasileira terminou sábado na 2ª colocação atrás do país europeu. Neste domingo, no entanto, 2 ouros, um no halterofilismo e outro na canoagem, garantiram a virada brasileira no quadro de medalhas. Até então, a melhor campanha do Brasil tinha sido nos Jogos de Tóquio 2021, com 22 medalhas de ouro e um total de 72 pódios, fechando na 7ª posição. Nos Jogos de Londres 2012, a delegação também tinha ficado em 7º, mas com 21 ouros e apenas, entre aspas, 47 medalhas no total. Natação e atletismo comandaram as medalhas brasileiras, respectivamente com 26 e 36 pódios, as melhores participações em números quantitativos da história das modalidades. Inclusive, 2 das medalhas de prata da natação foram daqui de Botucatu. Incrível isso, né? Além de ter esse orgulho do Brasil, a gente tem esse orgulho de Botucatu. Atletas paralímpicas que treinam aqui em Botucatu e fizeram história. Sensacional. Bom, nós vamos ao nosso primeiro break do primeiro jornal dessa segunda-feira e já voltamos. A sua cidade no primeiro jornal. Prever FM 6h25 e como você já sabe, na segunda-feira é o dia em que nós temos o resumo das ocorrências do final de semana com o delegado, em Botucatu e região, com o delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte. Vamos ouvir então. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que nos acompanham. Plantão bem movimentado, com várias ocorrências, várias prisões em flagrante. Vou passar um resumo aí dos principais destaques do plantão da Polícia Civil desse final de semana, com o feriado aí de 7 de setembro no sábado, com desfile cívico na cidade de Botucatu. Tivemos 6 capturas de procurados nesse final de semana, em Botucatu e região. Também tivemos uma prisão em flagrante por furto de sacos de ração de uma granja em Porangaba. 3 homens foram presos em flagrante, conduzidos ao plantão da Polícia Civil e autuados em flagrante delito. Uma prisão em flagrante por tráfico de drogas em Bofete, no sábado à noite. 2 indiciados presos em flagrante. Também tivemos uma prisão em flagrante por violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência na Coab 1, em Botucatu. Autor preso em flagrante no sábado de manhã. Também uma prisão em flagrante por violência doméstica em Areópolis, sábado de manhã, no núcleo habitacional Comendador José Zilo. Indiciado preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Itatinga.
E tivemos uma tentativa de homicídio no Comerciários 3, em Botucatu. Vítima alvejada com um tiro no abdômen, vítima de 19 anos de idade. Foi socorrido até o HC da Unesp. O caso está sendo investigado pela DIG de Botucatu. Então foram esses os principais destaques do plantão da Polícia Civil. Um abraço a todos e boa semana. E toda vez a gente vê, né, os casos de violência doméstica, infelizmente. Eles continuam predominando, né? Entra final de semana, sai final de semana e a gente continua noticiando violência doméstica, principalmente aqui na região. Sim, pelo menos a polícia tá prendendo os autores, né? Que é mais importante. Alguma coisa tá acontecendo, pelo menos. Sim. Prever FM 6h28, Câmara receberá audiência pública da Prefeitura para a discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal 2025. Nessa terça-feira, a partir das 18h30, a Câmara de Botucatu recebe uma audiência pública do Executivo Municipal para tratar a respeito da elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Instrumento de participação popular, a audiência pública é um espaço em que se expõe e debate temas que podem gerar impactos na sociedade. A legislação em questão visa tratar sobre o orçamento botucatuense para o ano que vem, apresentando a estimativa de receitas e fixando os totais de despesas consideradas para o município. A audiência é aberta ao público e será transmitida ao vivo pelos canais da Câmara de Botucatu no YouTube e TV, no canal 31.3 da Rede Aberta e 2 da Claro Net TV. Questionamentos pertinentes à temática podem ser feitos via WhatsApp pelo telefone 14 996 10 19 81. É legal que é uma oportunidade dos cidadãos se inteirarem, né, sobre o orçamento do município, quais serão as medidas para o próximo ano. Então, quem quiser participar pode aí tanto ver a transmissão ao vivo, tanto presencialmente. E pode participar pelo WhatsApp também, enviar suas perguntas. Sim. E é importante que a população faça isso, especialmente esse ano. Exato. Né? Ano eleitoral, momento eleitoral, prestes aí as eleições municipais, é importante que a gente esteja consciente de tudo que acontece na política da nossa cidade e região. Isso. Prever FM 6h29. Inscrições abertas para o primeiro Simpósio Internacional de Agronomia. Estão abertas as inscrições para o primeiro Simpósio Internacional de Agronomia da Unesp, Tecnologias Avançadas, que será realizado de 16 a 18 de outubro de 2024. Esse simpósio tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências, além de estimular parcerias entre instituições de pesquisa e empresas. O evento busca oferecer uma oportunidade para todos que desejam se atualizar sobre as novas tecnologias e práticas sustentáveis no setor agrícola, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio no estado de São Paulo. Os destaques da programação serão: palestras internacionais com renomados pesquisadores e professores, apresentações de trabalhos científicos pelos participantes de forma oral e pôster, oportunidade de networking com profissionais, acadêmicos e pesquisadores da área. As inscrições podem ser realizadas pelo site eventos.fepaf.org.br. Prever FM 6h30. E 7 de setembro aconteceu o desfile aqui em Botucatu. Botucatu realizou neste sábado, 7 de setembro, as comemorações em alusão aos 202 anos da independência do Brasil. As festividades começaram às 7h30 em frente à prefeitura com o ato cívico, com a presença de autoridades municipais, tiro de guerra e banda sinfônica de Botucatu. A Secretaria Municipal de Educação também realizou o tradicional desfile cívico. O evento foi na Rua Amando de Barros e contou com a participação de diversas entidades, entre forças de segurança, escolas municipais, privadas e instituições públicas. E aí, Juliana, eu te falo, eu não moro muito distante do centro. E daí, no sábado de manhã, eu acordei com barulho de sirene. Falei, gente, o que tá acontecendo? Ah, desfile. 7 de setembro. Desfile, menos mal. Achei que a cidade estava em perigo. Não era. Era só o desfile cívico. Fiquei mais aliviada. E pra lembrar que era feriado, sendo que era um sábado. Então, eu tinha esquecido desse detalhe também. Você sabe que eu também esqueci? Eu saí pra ir numa loja, depois eu lembrei, nossa, a loja tá fechada. Ah, é verdade, hoje é feriado, não é só sábado. Mas então você não viu de perto o desfile? Não. Só ouviu o barulho. Acordei assustada com o barulho das sirenes, na verdade. Eu também não consegui ver, né, porque eu tava no show do The Weeknd, mas eu aposto que deve ter sido muito legal, né, a participação das escolas, das bandas, é muito legal de se ver. É sempre muito bonito de se ver. Sim.
Prever FM 6h32. Criminosos furtam computadores da Unesp de Botucatu. 20 computadores foram furtados do Departamento de Biodiversidade e Bioestatística do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu na tarde de terça-feira, dia 3. Segundo o boletim de ocorrência, 4 pessoas teriam arrombado a porta do local e furtado os equipamentos em cerca de 15 minutos. A polícia foi acionada e o local periciado. Imagens de câmera de segurança ajudaram a identificar os suspeitos, porém ninguém foi preso. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de Botucatu. E hoje, inclusive, a gente vai receber, né, o coordenador do IB de Botucatu. Bom que a gente já questiona sobre isso também, se já conseguiu resolver essa situação e tudo mais, né? Prever FM 6h32. A Unesp de Bauru oferece oficinas e palestras gratuitas. A Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FAAC da Unesp de Bauru, inclusive é a minha faculdade, a faculdade que eu estudo, faço jornalismo lá, na FAAC, e oferecerá de 9 a 13 de setembro mais de 20 oficinas e palestras gratuitas com temas relacionados aos programas de pós-graduação da instituição. Cada participante poderá escolher até 7 oficinas conforme a disponibilidade de vagas. As atividades serão nas modalidades presencial no campus da FAAC e online. Os inscritos das atividades online receberão os links de acesso por e-mail próxima à data do evento. Entre as oficinas online, há os temas O Futuro do Marketing Digital, a fabricação digital inserida no design de moda mais sustentável e Como montar um currículo Lattes. A inscrição é online e deve ser feita através do site eventos.faac.unesp.br. Além disso, a inscrição garante o certificado de participação. E você vai fazer alguma Já oficina? fiz a inscrição. Boa. Já que tem algumas oficinas online, inclusive, né? Dá pra fazer. Inclusive algumas relacionadas ao jornalismo. Exato, também, né? sim. Então, é relacionado à comunicação, então dá pra fazer sim. Prever FM 6h34. Primeiro Jornal. Prever FM. E Lula demite Silvio Almeida após ministro ser acusado de assédio sexual. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi demitido do cargo após a divulgação de que a ONG Me Too Brasil recebeu denúncias de assédio sexual contra ele. Após reunião com Silvio Almeida no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a situação dele é insustentável e o tirou do cargo. O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual, afirmou nota da presidência. A existência das denúncias foi divulgada na quinta-feira, dia 5, pelo portal Metrópolis e confirmada em nota pública pela ONG, que combate a violência sexual. Segundo o portal, os episódios teriam ocorrido no ano passado e uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Silvio Almeida nega as acusações. A divulgação do caso provocou uma crise no governo. Segundo a jornalista Daniela Lima, da Globo News, integrantes da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabiam desde o ano passado de relatos de suposta conduta de assédio por parte de Almeida. Em nota, na noite de quinta, o Palácio do Planalto informou que a Comissão de Ética da Presidência da República abriu um procedimento de apuração sobre o caso. Na manhã dessa última sexta-feira, membros da comissão se reuniram para tratar do caso. Após a reunião, ficou decidido de forma unânime que Almeida tem 10 dias para apresentar defesa. A Comissão de Ética Pública tem, entre outras atribuições, a função de fiscalizar o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração. Almeida também foi chamado para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele. A Polícia Federal também informou que vai abrir inquérito ainda, na última sexta-feira para apurar o caso. Então a gente deve ter bastante atualização aí ao longo dessa semana também sobre isso, né, Ju? É uma notícia muito triste, né? Ministro dos Direitos Humanos cometeu um assédio. Chega a ser absurdo, é o que eu falei pro Márcio na sexta. Não encaixa as duas informações, né? Sim, é uma notícia muito triste. Muitos políticos consideraram um dos piores casos do governo até agora, né? Prever FM, falando de
situações tristes, Prever FM 6h36, a atriz que estava desaparecida foi encontrada debilitada pela polícia, segue internada em hospital de São Paulo. A atriz e modelo Maide Mar, que estava desaparecida e foi encontrada pela polícia, seguia internada nesta sexta-feira no Hospital das Clínicas HC, no centro de São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio hospital, que, no entanto, não divulgou o estado de saúde. A paciente segue internada no HC MUSP e não temos autorização para passar o estado de saúde, informou nota divulgada pela assessoria de imprensa do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Maide tem 31 anos e é gaúcha, mas mora na capital paulista. Ela havia sumido na segunda-feira, dia 2, quando foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre da zona sul da cidade. Testemunhas contaram que a atriz usava mochila, calça e cachecol xadrez, sobretudo bege e boina marrom, quando sumiu. A Polícia Civil encontrou Maide na última quinta, dia 5. A mulher foi achada debilitada pelos policiais. Ela estava sozinha dentro do quarto de um hotel na região central de São Paulo. Em seguida, ela foi levada de ambulância para o hospital, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A mãe da atriz, Neila Shin, deixou na quinta o Rio Grande do Sul e viajou a caminho de São Paulo por causa do desaparecimento da filha. Segundo a apuração do G1, a mãe está com a filha no hospital. De acordo com a delegada Ivalda, policiais tiveram de arrombar a porta do quarto do hotel para poder entrar. Depois encontraram a artista, que foi socorrida e encaminhada ao hospital em uma ambulância. Muito triste também esse caso e estava repercutindo bastante nas redes sociais, né? Ainda bem que encontraram ela. Então, foi bastante tempo de procura e a forma como ela foi encontrada foi estranha, né? Isso deve ser apurado ainda. E o fato dela estar debilitada é mais estranho ainda. É bem triste, né? Ver essas notícias que acontecem com as mulheres aí pelo país. Felizmente, a gente está sujeito a esse tipo de situação, né? Prever FM 6h38. Com o recuo da Starlink, a ala do STF vê espaço para a volta do X. O fato de a Starlink ter voltado atrás e decidido cumprir a ordem do bloqueio do X no Brasil pode abrir um novo canal de negociação com o Supremo Tribunal Federal, STF. Uma ala de ministros entende que o recuo da operadora é um bom sinal e indica que o bilionário Elon Musk, dono das duas empresas, pode estar disposto a recalcular a rota. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a suspensão do X no país até que Musk indique um representante legal, pague as multas pendentes e cumpra ordens de remoção de conteúdo. De acordo com interlocutores do ministro, ele estaria considerando autorizar a reativação da plataforma em todo o país, caso Musk cumpra pelo menos o primeiro ponto. Seria uma espécie de meio termo, para mostrar que o Supremo só tomou essa medida drástica porque era a última saída, diante da reiterada insurgência de Musk contra o judiciário brasileiro. Inicialmente, a Starlink havia informado a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que não cumpriria a ordem de bloqueio do X, porém, com contratos estratégicos no Brasil, decidiu recuar. A Starlink, no entanto, criticou a decisão, a qual considera ilegal e diz que vai buscar as vias legais para contestá-la. A avaliação interna no STF é de que o X pode adotar essa mesma linha. A Anatel informou na última quinta-feira ao STF que a Starlink cumpriu a decisão. O bloqueio foi feito na noite de quarta, bloqueando mais de 224 mil acessos em todo o país. O assunto vai continuar repercutindo por aí, né? As decisões impactam a gente e vamos continuar vendo o que vai acontecer. Não, eu tô só esperando pra ver que se o X voltar, o brasileiro já vai ter acostumado com outras redes e não vai mais querer saber dessa rede social. Eu tô só vendo. É assim que funciona, né? A concorrência, o mercado, enfim, o Twitter não... O X, no caso, não cumprindo as ordens do judiciário brasileiro, outras redes vão ganhar espaço, né? Pra conseguir o mercado brasileiro, que é muito grande, inclusive, né? Muitos usuários. É isso. Aí talvez o Elon Musk perceba o poder do público brasileiro na rede social dele, porque os brasileiros dominavam o X. Com certeza, era uma dos países que mais utilizava, né? Vamos ver como é que fica isso daí agora. Sim. Prever FM 6h41, nós vamos a mais um intervalo comercial e já voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal.
Prever FM 6h43, estamos de volta. E o censo? O Brasil tem 57 mil pessoas morando em tendas e barracas e 1,9 mil em veículos. O Brasil tem 56,6 mil pessoas morando em tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido, segundo o dado divulgado na sexta-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número representa 35,3% dos 160 mil moradores de domicílios improvisados, 0,03% da população do país. Domicílios improvisados são locais que os entrevistados apontaram como sendo só moradia, mas que não foram projetados para tanto, como estruturas comerciais degradadas ou inacabadas, calçadas, viadutos, cavernas e outros abrigos naturais ou veículos. Os 56,6 mil vivendo em barracas não equivalem ao total de pessoas em situação de rua do país. Isso porque aqueles que não têm nenhum tipo de domicílio, sequer improvisado, não entram na conta. Bruno Pérez, analista do IBGE, explica: embora estes dados revelem uma precariedade muito grande em que vivem essas pessoas, nós não podemos dizer que elas são o quantitativo total de pessoas em situação de rua no país. A operação de coleta de dados é mais complicada do que o censo, já que essa população muda constantemente de lugar quando não há uma estrutura de abrigo. Segundo o IBGE, houve uma queda de 43% no número de pessoas vivendo em domicílios improvisados na comparação com 2010, quando era de 283 mil pessoas. É impossível saber, porém, qual foi a queda em cada tipo de domicílio. Isso porque em 2022 o censo usou mais categorias. A pesquisa registrou ainda que 1.875 mil pessoas, vivem em veículos como carros, caminhões, trailers e barcos. A maior concentração de pessoas nessas condições é no Amazonas, onde 327 pessoas vivem dessa forma, seguida por São Paulo, 260 pessoas, e Rio Grande do Sul, 146 pessoas. O Instituto também levantou quantas pessoas vivem em abrigos naturais, como cavernas, por exemplo, e outros tipos de estruturas improvisadas, somando um total de 27 mil brasileiros. É uma realidade dura, também. E eu ia comentar até sobre isso com você. Você esteve em São Paulo no final de semana, você e a Tata foram ver lá o show do The Weeknd, e talvez não tenham passado muito pela cidade ou não tenha conseguido reparar. Mas se você anda por São Paulo durante o dia, o que você mais vê em praças, em qualquer ponto de gramado, são barracas, são pessoas... às vezes nem uma barraca não tem só ali uma panelinha, as folhas ali, as árvores ali por perto só. Realmente uma moradia mega improvisada. Muito precária, sem condições nenhuma. Chega a ser assustador em alguns pontos da cidade de São Paulo, assim, chega a ser... Você vê embaixo de viaduto, realmente, aquela coisa de morar embaixo da ponte é real em São Paulo. E aí a gente vê a desigualdade social, Porque no caso a gente foi pra São Paulo, na região do Morumbis, aquelas casas maravilhosas, baita estrutura, e aí em contrapartida em outras regiões da cidade de São Paulo, a gente vê essa situação tão precária, Então, por sorte, aqui em Botucatu a gente quase não vê esse tipo de situação. Mas em São Paulo é realmente assustador. São muitas pessoas. E tem gente ainda que se incomoda, com ter essas pessoas na rua. Sim, sim. Mas a questão é que o problema é muito mais estrutural, A desigualdade social no nosso país. Não é simplesmente você se incomodar com aquela pessoa estar ali na rua. Ela não tem condições, Muitas pessoas também... sofrem com problemas com dependência química e tantas outras, Então é a coisa do se incomodar, mas também não fazer nada a respeito. Sim. Aí fica difícil também de mudar a situação, Prever FM 6h47, casos de Mpox no Brasil este ano já superam o total de 2023. De janeiro a agosto, o Brasil registrou 945 casos confirmados ou prováveis de Mpox. O número total supera o total de casos notificados ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853 casos. Há ainda 264 casos suspeitos da doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde por meio de informe semanal. De acordo com o boletim, o Sudeste concentra a maior parte dos casos de Mpox no país, 80,7% ou 663 casos do total. Os estados com maiores quantitativos de casos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.
Dos municípios com maior número de casos confirmados e prováveis da doença estão São Paulo, com 343, ou 36,3%, Rio de Janeiro, com 160 casos, ou 16,9%, e Belo Horizonte, com 43 casos, ou 4,6%. O perfil de casos confirmados e prováveis no Brasil, segundo o informe, continua sendo majoritariamente composto por pessoas do sexo masculino, 897 ou 94,9%. Na faixa etária de 18 a 39 anos. O Ministério contabiliza ainda 69 hospitalizações por Mpox. Além disso, 5 casos, 0,5%, precisaram de internação em unidade de terapia intensiva. De acordo com a pasta, não foram registrados óbitos por Mpox no Brasil ao longo deste ano. Também não foram notificados no país casos da nova variante 1B. A cepa foi identificada pela primeira vez em setembro do ano passado na República Democrática do Congo, que enfrenta surtos da doença desde 2022. A Mpox, conhecida anteriormente como varíola dos macacos, é transmitida principalmente por meio do contato direto com as lesões cutâneas de pessoas infectadas. Além disso, a transmissão também pode ocorrer por gotículas respiratórias, embora seja uma via considerada menos comum pela Organização Mundial da Saúde. Os sintomas incluem febre, cansaço, dores musculares, inchaço nos linfonodos, além de erupções cutâneas características que surgem após o quadro febril. Em alguns casos, a doença pode evoluir para complicações mais graves, especialmente em pessoas imunossuprimidas. Entre as principais formas de prevenção estão evitar contato íntimo com pessoas que apresentam lesões suspeitas na pele, manter higiene constante das mãos e não compartilhar objetos pessoais, como roupas de cama, toalhas e talheres. A Organização Mundial da Saúde ainda considera a Mpox uma emergência de saúde pública, dada sua rápida disseminação em várias regiões do mundo. Países africanos têm enfrentado variantes mais agressivas da doença e especialistas alertam para a possibilidade de mutações, o que pode acelerar a transmissão e dificultar o controle. Embora a situação global tenha variado, a OMS reforça as estratégias de prevenção e diagnóstico precoce são as principais armas contra a propagação do vírus. É mais um, né? Quanto mais a gente vive, mais doença aparece. Tá impressionante. É realmente o fim dos tempos, né? Eu tô achando que a gente não... O planeta tá se livrando da gente e a gente não tá percebendo. Pois é. Prever FM, 10 para as 7, 6h51 mais precisamente, acabou de virar. 40% dos cursos médicos de especialização são de ensino à distância, aponta o estudo da USP. Cerca de 40% dos cursos médicos de especialização do país funcionam na modalidade de ensino à distância, o que seria incompatível para uma boa formação em áreas da medicina que demandam conteúdo prático em ambiente presencial. Os dados são de um estudo da Faculdade de Medicina da USP e em parceria com a Associação Médica Brasileira e foram extraídos do projeto Demografia Médica no Brasil 2025. Presenciais ou à distância, esses cursos médicos de pós-graduação lato sensu têm sido alvo de disputas judiciais porque a legislação impede que médicos que o fazem se apresentem como especialistas. As regras atuais determinam que o título de médico especialista só pode ser obtido após conclusão de programas de residência médica, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica ou por meio das sociedades de especialidades filiadas à Associação Médica Brasileira. A residência médica varia de 2 a 5 anos, de acordo com a especialidade. Completada essa etapa, o médico pode se habilitar a prestar o exame para obter o título de especialista. O trabalho identificou 2.148 cursos de pós-graduação lato sensu em medicina, ofertados por 373 instituições. Mais de 90% deles são pagos, a maioria, 82,5%, em instituições privadas. As públicas são responsáveis por 17,5% do total de cursos pagos. Segundo o estudo, o preço médio dessas pós-graduações é de R$ 15.782,36, sendo que os da modalidade EAD são mais baratos. Custam em média R$ 5.696,54. As especialidades cirúrgicas apresentam os maiores valores, sendo R$ 27.239,99 em média. É muito caro, né? Embora sejam obrigatórios, o credenciamento da instituição de ensino e o registro de informações gerais junto ao Ministério da Educação, a oferta desses cursos independe de autorização ou reconhecimento de órgãos do governo.
Hoje, há uma demanda muito grande por especialistas no SUS, com pacientes esperando meses por consultas. De acordo com o estudo Demografia Médica 2024, há desigualdades regionais, com grande concentração de profissionais nas capitais e nos serviços privados. O estudo mostrou, por exemplo, que o número de anestesistas no Maranhão é 5 vezes menor do que no Rio de Janeiro. O mesmo ocorre com a taxa de cirurgiões. No Pará, a oferta desses profissionais é 6 vezes menor do que no Distrito Federal. Em abril, o Ministério de Saúde lançou o programa de Mais Acesso a Especialistas, com previsão de R$1 bilhão em investimentos até o final do ano. A meta do Ministério é que o paciente consiga realizar o conjunto de consultas e exames entre 30 e 60 dias. Aí eu te digo, tem cursos que dá para fazer EAD. Eu não sei, na minha opinião, se medicina é um deles. É muito complicado, né? Precisa ter a parte prática, né, para aprender, ter aquele contato. E imagina você aprender tudo isso só por um computador. EAD, sabe, a medicina, ela tem que ter esse contato, né? Sim. Não só a residência, mas o contato mesmo, a vivência até com outras pessoas. Eu acho que é uma das profissões que eu diria que eu não vejo uma formação completa EAD. Até prezando pela medicina humanizada, né? Que sim, tem contato, olho no olho com o paciente. Justamente. Ali, né? É uma das grandes dificuldades da medicina hoje, né? Formar os médicos humanos que se importam com os pacientes. E outro ponto também é a desigualdade, né? Da distribuição de médicos no Brasil. E por que um curso tão caro, né? É muito caro. Já é justamente por isso que talvez não, né? Provavelmente por isso nós não tenhamos tantos médicos em formação neste momento, justamente pelo valor do curso. E os cursos à distância acabam sendo mais em conta do que os cursos presenciais, né? Uhum. Só não sei se eu ficaria muito à vontade sabendo que o meu médico foi formado por EAD. Exatamente. Mas aí enfim, né? Acaba sendo que o principal pilar da formação é o quanto a pessoa vai pagar, o quanto ela está disposta a pagar, do que necessariamente a formação em si, né? Visto que até o curso pela USP, por exemplo, a Unesp e tudo mais, tem o seu gasto também. Sim. Ele não é 100% gratuito, por mais que a pessoa tenha seja uma faculdade pública, ela tem o seu gasto também. E são muito concorridos os cursos nas universidades públicas, né? Então, tá complicado isso daí, mas tudo bem. Vamos ver o que vai ser resolvido disso daí também. E ver quais cursos podem ser ofertados realmente EAD e que não causem nenhum dano também depois da formação do profissional, né? Sim. Prever FM 6h56. Bet Esportes da Sorte é suspeita de lavagem de dinheiro do jogo do bicho. Um relatório da Polícia Civil de Pernambuco mostra que os investigadores suspeitam que a Bet Esportes da Sorte faça lavagem de dinheiro de origem ilegal oriundo no jogo do bicho do estado. Essa hipótese tem origem em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que mostram indícios diretos de atuação suspeita por parte da empresa. O proprietário da Bet, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso na última quinta-feira junto da mulher, Maria Eduarda Quinto Fizola. A defesa do casal afirma ter demonstrado a regularidade e a legalidade das atividades profissionais e diz que foi pedida a revogação das prisões. A empresa de apostas é um dos alvos da Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane, né? Deflagrada nessa quarta-feira, que também prendeu a Deolane também que diz ser vítima de injustiça, inclusive. O relatório da polícia data de 7 de junho de 2023 e embasou um pedido à Justiça para a quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas à administração do Esportes da Sorte. Deolane não é citada neste documento. Mas tá mandando um monte de cartinha aí pros fãs alegando realmente a sua inocência. Então vamos ver como é que fica isso daí também. Bom, nós temos mais um intervalo comercial agora e nós temos na sequência o horário, a propaganda eleitoral obrigatória. Mas antes, bom dia aí para você que tá escutando a gente, você que tá no carro, você motorista de aplicativo, você que acabou de acordar e ligou a rádio aí. Bom dia para você e continue nos acompanhando. O que é real está no primeiro jornal, Prever FM.
Prever FM 711, dando sequência ao primeiro jornal, a gente estava falando da empresária Deolane, ela foi presa em operação contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais e escreveu uma carta publicada no Instagram na noite deste domingo, dia 9, em que afirma não haver prova contra ela. No mesmo dia em que ela foi presa, ela divulgou a primeira carta. No trecho final da carta, escrita à mão, está escrito: "Agradeço imensamente o carinho e o apoio de todos. Tenham certeza que não irão se arrepender. Afirmo com todo o respeito que tenho por vocês. Sou inocente e não há uma prova sequer." Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, cerca de 3 bilhões de reais foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de eventos e casas de câmbio para lavar o dinheiro de jogos ilegais, e Deolane participava desse esquema. O grupo foi alvo da terceira fase da Operação Integration, deflagrada na quarta-feira, dia 4. Foram expedidos 19 mandatos de prisão e 24 mandatos de busca e apreensão para cumprimento em 6 estados: Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba e São Paulo. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também está presa. As duas aguardam que o Tribunal de Justiça de Pernambuco defina quem deve julgar o pedido de liberdade feito pela defesa delas. Justiça determinou o bloqueio de 20 milhões de reais de Deolane e de 14 milhões de reais da empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. Na delegacia, a influenciadora afirmou que a renda mensal dela é de 1,5 milhão de reais. Em julho deste ano, Deolane abriu uma empresa de apostas com capital de 30 milhões. Segundo a polícia, a empresa foi aberta para lavar dinheiro de jogos ilegais. E a suspeita é de que a mãe de Deolane, Solange Bezerra, também teria sido usada no esquema. A justiça determinou o bloqueio de 3 milhões de reais das contas de Solange. Em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, outra empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a Betzord era investigada por crime contra a economia popular e associação criminosa. Esse assunto vai continuar por muito tempo ainda, hein? Como eu falei, isso vai render por muito tempo ainda. A gente vai ouvir falar muito de todo esse esquema, na verdade, né? Mas que estratégia dela, né? De escrever cartas à mão pros fãs. Quem diria, né? Ela continua sendo influencer mesmo. Exatamente. Ela arrumou um jeitinho de continuar sendo influencer, de movimentar as redes sociais e tudo mais. Mas quantas notícias a gente não vem dando ultimamente de casas de apostas... desses tempo, esquemas, né, envolvendo isso, realmente as operações estão indo atrás, né? Ainda mais agora com a regulação dessas casas de aposta no Brasil, que era importante, que precisava ter sido feito há muito tempo atrás, inclusive. De uns tempos pra cá, isso pipocou, assim, na internet, a ponto de, em qualquer lugar que você olhava, tinha uma nova casa de aposta, um novo joguinho... E inúmeras coisas que as pessoas utilizavam, inclusive para dar golpe nas pessoas, né? Uhum. Então, que bom, né? Que estão regulamentando, que as operações da polícia estão indo atrás também de esquemas errados aí nesse sentido. E como a gente já falou aqui, inclusive em entrevista, não me recordo com quem agora, mas nós falamos aqui que enquanto a gente fala, já apareceu mais uns 15 novos sites aí de apostas na internet por aí, né? Pelo mundo afora. Pois é. Prever FM 715, virando agora em tom de provocação, Putin diz que apoia Kamala Harris para presidente dos Estados Unidos. Em tom de provocação, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na última quinta-feira, dia 5, que está apoiando a candidatura de Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos e citou a risada contagiante da democrata como razão para preferir ela a Donald Trump. Putin fez o comentário irônico um dia depois de o Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciar 2 executivos de empresa de mídia russas por um suposto esquema ilegal para tentar influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos com propaganda pró-Rússia. Em resposta ao anúncio de Putin desta quinta, a Casa Branca disse que o presidente russo deveria parar de falar sobre as eleições dos Estados Unidos. No início do ano, antes de o presidente Joe Biden anunciar a sua desistência da corrida eleitoral, Putin tinha dito, num outro comentário amplamente visto como irônico, que preferia Biden a Trump, porque o primeiro era um político das antigas e uma possível referência à sua idade avançada, aspecto explorado pela campanha de Trump. As agências de inteligência dos Estados Unidos acreditam que Moscou prefere que Trump vença porque o republicano está menos empenhado em apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.
mas acrescentou que, como Biden recomendou aos seus apoiantes que apoiassem Harris, faremos o mesmo, iremos apoiá-la. Putin e a moderadora do fórum sorriram durante suas falas sobre os Estados Unidos, o que arrancou aplausos do público. Elaborando sua fala sobre Harris, Putin disse: "Ela ri de forma tão expressiva e contagiante que significa que está tudo bem com ela." Ele acrescentou que talvez isso significasse que ela se absteria de novas sanções contra a Rússia. Em contrapartida, Putin disse que Trump, como presidente, introduziu mais sanções contra a Rússia do que qualquer pessoa na Casa Branca antes dele. Em última análise, a escolha cabe ao povo americano e respeitaremos essa escolha, concluiu o líder russo. A inteligência dos Estados Unidos acredita que a Rússia realizou uma campanha de desinformação para impulsionar a campanha de Trump contra Hillary Clinton nas eleições de 2016 e agiu contra a campanha da democrata. O Kremlin negou repetidamente a interferência nas eleições dos Estados Unidos, embora o empresário russo, que fundou o grupo mercenário Wagner e foi acusado pelos Estados Unidos de administrar fazendas de trolls russas, se gabasse em 2022. Nós interferimos, estamos interferindo e continuaremos a interferir. A gente constantemente dá notícias sobre esse jogo político, né? Rússia, Estados Unidos, o que acaba impactando a eleição também, né? E vai ter eleição esse ano também. Muitos assuntos vão vir à tona. E eu não sei realmente que um se mete na história do outro, né? Sim. Ao invés de cada um ficar no seu cantinho, não era muito mais fácil? Sim, Fica no seu cantinho, eu fico no meu cantinho, cada um cuida do seu e tá bom. Mas não é assim que funciona, né? Não, principalmente na política, né? Sim. Prever FM 718. Greta Thunberg foi presa na Dinamarca durante protesto contra a guerra em Gaza. A ativista ambiental Greta Thunberg foi presa mais uma vez durante um protesto. Dessa vez, porém, o motivo da manifestação não era a mudança climática, mas a guerra entre Hamas e Israel, que se desenrola há quase um ano na faixa de Gaza. Um porta-voz da polícia da Dinamarca disse à agência de notícias Reuters que 6 manifestantes foram detidos na Universidade de Copenhagen, depois que cerca de 20 pessoas bloquearam a entrada de um prédio da instituição e 3 entraram no local. O agente não quis informar as identidades dos detidos, mas um porta-voz dos estudantes contra a ocupação que organizaram o protesto confirmou que Greta estava no grupo. Em seu perfil no Instagram, a ativista afirmou que estava no prédio da administração da universidade junto do grupo quando a polícia entrou violentamente no local, em suas palavras. Ela afirmou na rede social: "Estamos aqui porque diálogo, acampamento e manifestações, entre outros métodos, ao longo de 3 longos anos de campanha, não fizeram a universidade acatar as demandas, incluindo um boicote acadêmico e institucional." Em seguida, Greta compartilhou um vídeo no qual é conduzida algemada uma van da polícia. No momento da detenção, ela usava um kefi, acho, né? Tipo de lenço tipicamente árabe usado como símbolo de apoio à causa palestina. O boicote à Universidade de Israel é uma das principais demandas dos grupos de estudantes que protestam contra o conflito, que já matou mais de 40 mil palestinos em 11 meses, de acordo com autoridades de saúde do território ocupado por Tel Aviv. Estamos ocupando o edifício do museu na administração central com uma exigência: boicote acadêmico agora, afirmaram os estudantes contra a ocupação no Instagram. Enquanto civis palestinos são assassinados todos os dias na invasão de Israel contra Gaza, a Universidade de Copenhague mantém sua colaboração com universidades israelenses, que apoiam ativamente a ocupação da Palestina, eles concluíram. Nos últimos meses, dezenas de campi em todo o mundo foram palco de protestos contra o conflito. Nos Estados Unidos, onde as manifestações chegaram a algumas das mais prestigiosas universidades do mundo, centenas de pessoas foram presas após acamparem nas instituições. E, Ellen, eu acho que a gente não falou de uma coisinha hoje, que são as promoções. É verdade, a gente não mencionou a promoção que tá vindo aí já. É isso mesmo. Você tá a fim de ganhar um PS5? Olha, eu tô, viu? Você Eu tá? estaria se eu fosse criança, talvez, porque essa promoção é justamente no Dia das Crianças. No mês das crianças, Isso. exatamente. Seu filho tá sonhando com um PlayStation 5 igual a gente aqui, fica aqui desesperado querendo um PlayStation 5, ele pode ganhar aqui na Prever FM. É um Super PS5 com 2 controles e mais 2 jogos. É diversão garantida dia e noite sem parar. Acesse agora preverfm.com.br e se inscreva. O resultado rola dia 31 de outubro. É a promoção PS5 turbinado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.